Presidente Romildo Bolzan Júnior, deixa eu colocar na conversa o presidente do Grêmio. Presidente Romildo, boa noite. Boa noite, boa noite. Como o Grêmio recebe essa notícia, a reclamação negada e a decisão da Conmebol pela eliminação do Grêmio, pela confirmação, nesse caso, do River na final, a multa ao Galhardo e também a suspensão do técnico do River por 3 jogos? Olha, uma enorme decepção. Menor decepção, para não dizer uma suspeição, mas uma enorme decepção. Uma decepção profunda, porque também essa decisão é tão sem consistência que nem sequer levanta a hipótese de punir o River Plate. O River Plate que foi que proporcionou, que viabilizou toda essa pantomima de conversar, de falar, de trancar a porta do vestiário, de impedir o delegado do jogo, de impedir o principal comandante da segurança da Conmebol. Não conseguiram. Na verdade, a Conmebol se apequenou e está cedendo, e está sendo conivente, e está sendo absolutamente, condescendente com os atos que foram praticados contra a dignidade dela própria, contra a autoridade dela própria, contra a autonomia dela própria e principalmente contra a honra dela própria. É uma pena. A gente tinha uma expectativa de que a Conmebol pudesse estar revendo seus conceitos, ter seus ares renovados, ter suas posições colocadas às claras do ponto de vista ético e moral da entidade, e parece que ainda há resquícios muito profundos de tudo aquilo que levou a Conmebol a ser uma entidade desacreditada. Eu quero só comunicar desde logo, farei isso rapidamente, logo em seguida vou fazer um ofício encaminhado à Conmebol no sentido de retirar a minha assinatura e a assinatura que representa o Grêmio, por consequência, o documento do Fair Play que assinamos há um mês atrás desta competição no que diz respeito às quartas de final. Aquele era um princípio, aquele era um valor de disputa, aquele era um valor esportivo. Já vi que nós não temos a mínima capacidade de conviver com esse tipo de comportamento e são condescendentes os comportamentos, quem se achincalha, quem se deixa achincalhar, quem se deixa principalmente aceitar uma afronta e baixa a cabeça, baixa as orelhas, se coloca de cócoras frente a tudo isso, então merece também que a gente aceite conviver num documento, ter uma assinatura convivendo num documento que significaria, vamos dizer assim, uma pantomima, uma espécie assim de faz de conta, uma espécie assim de que eu fiz isso, mas a prática não corresponde a isso. Então o Grêmio está muito decepcionado. O Grêmio prepara alguma... E estudará o recurso, evidentemente. Eu ia lhe questionar sobre isso, presidente, se o Grêmio poderá recorrer dessa decisão e qual é o seu entendimento, qual é a sua opinião, presidente, o porquê de tanta demora e depois de tantas mudanças para que a Conmebol pudesse dar o resultado? Boa pergunta em relação à demora. Gostaria muito de saber também porque isso demorou praticamente 2 dias, 1 dia e meio. Gostaria de saber por que essa dificuldade de raciocinar para chegar a uma conclusão tão pífia, de nem sequer fundamentar na sua decisão por que o River está excluído. Pelo menos isso. Porque se eles tivessem condenado o River, automaticamente condenariam também a essa sanção de determinar um score de 3-0. Mas o que eu vou te dizer? Eu acabava recentemente, os porões, os subterrâneos do que acontece lá, muitas vezes a gente não tem noção. Quer dizer, aquilo eu não dominava. Eu domino exatamente o nosso procedimento. Nosso procedimento tecnicamente estava corretíssimo, completamente ajustado e tecnicamente perfeito. E aqui louvo os advogados do Grêmio, todos aqueles que trabalharam nisso. Louvo também o Conselho de Administração, que por conta da avaliação da peça jurídica tomou a decisão de irmos em frente, por dignidade e principalmente pela honra de todo o campeonato, e não ia ser no grito. Mas agora nós temos essa situação, vamos examinar o recurso, vamos ver se cabe o recurso, vamos dar uma examinada muito mais profunda para ver até onde vamos nesse Presidente, vendo aquilo que foi dado como decisão, Zé Alberto aqui,
pelo tribunal. Eu confesso de minha parte que não chega a ser uma total surpresa, porque a gente já sabia que existem ingredientes nessa decisão, muitas vezes, que não são necessariamente os técnicos. Agora, o que me chama a atenção, e não sei se chama do senhor também, é essa exclusão do Galhardo de uma partida que ele não pode ir ao estádio e que ele fica suspenso de outras duas, mas também suspenso. Curiosamente, o primeiro jogo da Libertadores, da final da Libertadores, é no estádio do Boca Juniors, onde certamente o Galhardo não poderia entrar, não só em função da sanção, mas nessa situação talvez ele fosse até constrangido a não entrar. Mas não impede ele de ver o jogo e continuar se comunicando, né, presidente? Os outros 2 jogos ele pode entrar no estádio, como, por exemplo, a final no Monumental de Núñez. Desmoralização completa, uma decisão que desmoraliza e desacredita por inteiro o futebol sul-americano. Eu minimamente posso até dizer isso, desacredita por inteiro, quer dizer, não tem a mínima, quer dizer, é praticamente viabilizar, incentivar e criar todo o processo de facilitações, principalmente o processo de consumar o ilícito, consumar a falcatrua, consumar essa situação e ser praticamente não punido. Porque eu tenho 3 partidas. Tem 3 partidas apenas. 3 partidas apenas. Nessas condições, tu disseste uma multa de $50 mil, que numa situação do que está em jogo, não é absolutamente nada. Nós estamos aqui criando a condição da impunidade. Estamos criando a condição aqui da esperteza. Estamos facilitando o processo de afrontar a entidade organizadora de futebol e ela ficar de cócoras para isso. Então, é um processo lamentável, por isso que eu estou te dizendo desde o começo aqui, que estamos retirando a assinatura do documento e vamos examinar as nossas relações do futebol sul-americano, vamos ver tudo isso, a gente vai trabalhar muito para estar na Libertadores do ano que vem, mas a gente aprende a cada dia que muitos processos são absolutamente midiáticos, sem a mínima correspondência naquilo que seria a prática dos atos, da efetividade dos atos, das questões que dizem respeito principalmente à punição dos infratores. Se eu estou punido e consigo fazer tudo aquilo, que dirá não punido o que justificariam fazer? Então, uma profunda decepção, sinceramente uma profunda decepção que me faz rever muitos conceitos, principalmente daquilo que eu estava muito entusiasmado, do que diz respeito à credibilidade e à recuperação do crédito do futebol sul-americano, que eu vejo que não tem nada disso. O que aconteceu nesse dia e meio do processo de decisão ainda é uma coisa que um dia alguém vai contar, alguém que presenciou. Algum dia alguém vai contar o que aconteceu nessas 40 horas de debate lá, porque não é possível, se fosse para tomar essa decisão tão pífia e escrever em 3 linhas, em 3 folhas, 2 folhas e meia praticamente, se era para fazer tudo isso, escrever 2 folhas e meia, vai ficar discutindo praticamente 40 horas, sinceramente não acredito que tenha sido isso que aconteceu. Mas, aconteceu, o Grêmio fez o que tinha que fazer, dignamente fez o que tinha que fazer, dignamente e de cabeça muito altiva, de cabeça muito erguida, com muita hombridade. O Grêmio fez o que tinha que fazer, está dizendo que a decisão é absolutamente absurda, antijurídica, afrontosa e uma entidade que se coloca em um tribunal, que se coloca de cócoras para tudo aquilo que a gente está acostumado a ver no futebol sul-americano. Lamentavelmente. Vamos recorrer, possivelmente a gente caminha um recurso, vamos ver o que vai acontecer. Presidente, a minha questão é justamente sobre o recurso. Eu acabei de ler a decisão na íntegra e ela fala que a decisão cabe recurso em até 7 dias úteis, mas fala na decisão que é um recurso sem efeito suspensivo. Aí eu lhe pergunto, presidente, há tempo hábil para recorrer à Câmara de Apelação da Conmebol? Porque a final já vai ser disputada entre Boca e River no próximo sábado, dia 10. Aí o recurso seria julgado com a final sendo disputada. Há tempo hábil para um recurso ser colocado pelo Grêmio? Não há mais. Na prática não há mais o efeito do campeonato. O jogo vai ser jogado. O jogo jogado é o resultado posto. E acabou essa história. Nós podemos até recorrer por uma questão de dignidade. Mas vamos combinar. O jogo da final da Libertadores vai ser jogado e tudo aquilo que foi objeto de discussão que restou infrutífera, que restou completamente desacolhida, tudo isso cai por terra. Mesmo o recurso cai por terra, vai ter um efeito prático quase nenhum em função de que o jogo vai ser jogado e vai valer efetivamente aquilo que foi feito.
Então, para esclarecer só, presidente, o Grêmio, se recorrer, não será com a intenção de reverter a final, de tirar o River e colocar o Grêmio para jogar contra o Boca, e sim para se recorrer para estabelecer a justiça na segunda instância, pelo menos na questão moral, é isso? Isso, não, sei lá, nós vamos pedir exatamente o que pedimos no primeiro grau. Mas eu te pergunto, depois do jogo jogado, o que resta? Na prática, o que resta? Resta, vamos dizer assim, uma outra partida? Vamos fazer uma nova final? Sei lá. Acho que é isso que vai. A decisão teria como consequência talvez isso. Vamos realizar uma nova final. Vamos jogar novamente. Anula essas partidas e vamos jogar uma nova final. Mas o que é mais relevante de tudo isso, independente do recurso que seja proposto, mais relevante de tudo isso é a desmoralização do futebol. A afronta que foi praticada e praticamente aqueles que julgaram aceitaram toda essa situação como se fosse uma situação absolutamente normal e nem sequer puniram o clube que foi o patrocinador de tudo isso. Esta é a coisa mais grave. Ou seja, a consequência do que culturalmente, daquilo que estavam sendo revistos os processos internos e que parece que não tem absolutamente nada disso, é só discurso da boca para fora. Tá certo. Presidente Romildo Bolzan, muito obrigado por nos atender e a gente vai seguir acompanhando desdobramentos. A decisão está tomada. Muito obrigado, presidente. Ok, grande abraço.